Olá, pessoal! Iniciamos agora o capítulo 7, oportunidades iguais ou desiguais, certo? Nós já comentamos a respeito desse capítulo durante as aulas online e, para reforçar, nós vivemos em um país marcado por diferenças sociais, em que as pessoas não têm a mesma oportunidades. Os problemas sociais podem se manifestar de diferentes formas, como nas desigualdades de gênero, de raça e classe. E por isso é nosso dever conhecer e entender como funciona a nossa sociedade e lutar para que todos sejam valorizados igualmente. Então, eu já havia mostrado para vocês essa página, do contraste entre uma comunidade de São Paulo, e do lado da comunidade, esses prédios, referência em luxo, poder, de algumas pessoas, certo? Continuando, na verdade, nós iniciamos essa questão sobre a desigualdade com um gênero textual conhecido como cartoon, ok? As críticas aos problemas da sociedade estão presentes em diversos veículos de comunicação, que se utilizam de diferentes gêneros textuais. Então, a seguir, nós vamos conhecer como funciona o cartoon. Quais as características um cartoon costuma ter? E o que você acha desse gênero textual? Você já tinha ouvido falar sobre cartoon anterior a este título, a esse gênero que a gente está começando a observar as características e o funcionamento dele a partir de agora, dessa aula, E em sua opinião, de que assunto o cartoon a seguir vai tratar, nós já tivemos uma referência, por meio daquela imagem que nós vimos na abertura do capítulo 7, certo? E agora aqui ele traz o infográfico da desigualdade de renda no Brasil, Então, várias notas aqui, do lado esquerdo da sua folha, um rapaz aqui em cima, das notas e mais moedas aqui no fundo, e aqui do lado, diversas caixas empilhadas, uma outra pessoa representando essa classe, e aqui no chão, não moedas, e sim algumas latas, algumas sujeiras pelo chão, certo? O nome desse cartunista é Jean Galvão e ele faz os seus cartoons para a Folha de São Paulo. E esse foi um que ele fez no dia 26 de setembro de 2012, certo? Ainda está disponível, folha.uol.com.br, certo? E o acesso último em 18 de junho de 2018. Então, o Jean é uma pessoa jovem, nasceu em 1972 e ainda está entre os cartunistas bem destacados do Brasil. Ele também é chargista, que monta charge, e desenhista. Nascido em Cruzeiro, uma cidade do interior de São Paulo, começou a sua carreira aos 18 anos de idade, desenhando para boletins de sindicatos estudantis. A partir do final da década de 1990, ele passou a publicar as charges políticas e sociais do jornal Folha de São Paulo. Entre suas publicações, destacam-se os livros Vó, que é repleto de charges bem-humoradas, publicadas em 2010, e Sombrinhas, obra dedicada ao público infantil, lançado em 2013. Então, esse é um pouquinho sobre o Jean Galvão, um dos destacados cartunistas do Brasil, tá? Então, aí nós temos aqui os exercícios a partir do cartoon, mais exercícios, página 13, tá? 14, uma referência
bibliográfica aqui, né, no finalzinho, uma definição teórica a respeito do cartoon, que é um gênero textual mais jornalístico, né, porque ele está muito presente em jornal, revista, né, enfim, e opinativo, que tem como objetivo apresentar uma crítica do cartunista, né? Então, esse opinativo, ele demonstra, ele mostra muito a opinião do cartunista que o criou sobre determinado assunto atual por meio de uma ilustração humorística. Normalmente, os textos desse gênero são veiculados, né, como a Pro falou, a jornais, revistas e atualmente em sites, né, devido à grande expansão virtual de hoje em dia. E podem apresentar apenas linguagem não verbal, ou seja, única e exclusivamente o desenho, tá? O cartoon no mundo e no Brasil. O cartoon, né, a palavra cartoon vem do termo em inglês, cartoon, que significa cartão. O primeiro registro desse gênero aconteceu na Inglaterra no final do século XVIII. Já no Brasil, esse gênero teve o início com o caricaturista italiano Angelo Agostini, que viveu entre nós de 1843 a 1910, portanto, século XIX. Né? Ele foi o responsável por fundar o primeiro jornal ilustrado publicado em São Paulo. Além de caricaturista, o Agostini era desenhista e ilustrador. Ele registrou momentos importantes da história do Brasil, como a insatisfação com o governo de Dom Pedro II e o fim da monarquia. Tá? Então, esse é um pouquinho da história sobre cartoons aqui no Brasil e também no mundo. Né? Voltando para a página inicial, tá? Sobre cartoon, página 12, ok? Vocês farão os exercícios a partir da página 13, 14, tá bom? E aí faremos a conferência nas nossas aulas online, tá? Obrigada e até lá!